Bom dia, então vamos fazer mais um estudo hoje sobre os valdenses, esse povo que espalhou a luz na Idade das Trevas. Será um estudo muito bom. Vamos explorar um pouco mais o estilo de vida deles e aprender lições. Vamos orar. Querido Deus, ilumine nossa mente para continuarmos neste estudo. Sabemos a sua vontade imensa de que nos alinhemos com as suas escrituras, com um caráter puro e reto. Então seremos grandemente beneficiados por conhecer a história desse povo que ficou fiel em meio a lutas e dificuldades. Que sejamos também fiéis até a morte, como nos orienta o Apocalipse. Que o Senhor nos conceda o poder necessário para termos tal caráter. Obrigado porque Jesus verteu seu sangue por nós, porque Ele nos perdoa, nos purifica. Também pedimos o Espírito Santo. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Está aqui nosso estudo, quarta semana, quarto capítulo. E aqui de onde paramos. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras, e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras Sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como doador de toda mercê e conforto. Olha, um único comentário sobre esse texto é que eu faço um desafio. Isso é muito triste, mas eu faço um desafio para todos aqueles que enviam seus filhos para a escola mundana, para ver se os seus filhos são assim. Não importa se sabem inglês, francês, espanhol, japonês, se sabem fazer contas, se sabem falar todos os estados do Brasil, todas as capitais ou do mundo. Isso não tem valor real para a salvação. Olha a educação que tinham esses jovens, olha a pureza. Eles eram ensinados pelos pais. Então eu volto a apelar nesse ponto. Se você tem filhos, compare isso. Compare o que realmente importa. Será que é aquilo que o mundo te impõe? Aquilo que chamam de educação? Ou será que é esse tipo de caráter aqui, onde os pais faziam a sua parte e os filhos as deles? É claro que hoje é muito fácil você jogar seu filho num lugar e dizer que é educação aquilo, porque você não quer cuidar dele, porque na verdade você não tem como cuidar, porque você não tem para dar isso aqui que os pais valdenses tinham.
Mas será que só os valdenses podem ter esse caráter? Só os valdenses podem ter esses filhos? Porque viviam perseguidos nas montanhas? Não. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é o que diz a Bíblia. Esse versículo ele é universal e atemporal. Então, podemos não ter essas perseguições de morte e não estar em montanhas, mas temos também algumas dificuldades e temos o mesmo Deus que pode fazer de você um genuíno pai, uma genuína mãe, para ter filhos assim. Vou ler de novo. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas, terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente, não com má vontade, não colocando numa escola, não entregando para babá, não fazendo pouco caso. Ardorosamente. Muitos de nós nem sabemos o que é isso. Procuravam eles gravar no coração dos jovens esses princípios ali. É assim? Esse é você? Avalia você os princípios da verdade acima de casas, terras, seus amigos, vizinhos, parentes e a própria vida? Faça essa meditação. Desde a mais tenra infância, que significa desde bebê, os jovens eram instruídos nas escrituras, certo? Aqui, ó. Esse livro aqui é o suficiente. Esse livro é suficiente. Jesus estudou esse livro. Jesus não estudou nem o Novo Testamento, porque ele abriu o Novo Testamento. Só o Antigo Testamento foi suficiente para Jesus ser o que ele foi e estar onde ele está. Essa é a faculdade, lá no céu. O que você quer para sua vida e para o seu filho? Só esse livro já basta, não outros. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Então, no vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre essa consideração. Ainda hoje é possível vivermos no campo, mas se você mora aí num apartamento no meio da cidade, como que seu filho vai fazer essa associação da Bíblia com as coisas da natureza? Entende? Fica difícil. Então, devemos considerar mudanças em nossas vidas, principalmente aqueles que têm filhos, porque existe uma lei humana que ela é universal, atemporal para todos. Pela contemplação somos transformados. Então veja que pela contemplação de uma cidade você acaba se acostumando. Aquilo que é horroroso no começo, depois já fica normal. E isso está errado. Você não deve se acostumar com isso. Você não pode citar um vencedor da Bíblia que voluntariamente morou ali com os ímpios, morou no meio de cidades, de cananeus, de midianitas, filisteus, nenhum. Então, devemos repensar. Aqui vai focar bastante nos pais, por isso que esses valdenses tiveram sucesso, porque eles sabiam que a próxima geração teria que levantar o estandarte de Cristo, o estandarte da fé, e eles não podiam fazer pouco caso, simplesmente deixar de ensiná-los
ou se contentar com esse mundo, se conformar e aceitar o que Roma impunha, porque assim eles perderiam a sua pureza. Quando eles fizeram isso, eles perderam a sua pureza. Essa igreja, entre aspas, valdense hoje é uma vergonha. Nem deveria existir mais. Nada parecida com essa igreja aqui que nós vemos. Continuando. Os pais ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituasse à condescendência própria. É assim na sua casa? Então, se não é, tire essa falsa segurança de céu, de vida eterna, essas formas, sabe, culto, oraçãozinha, hinos, muda uma roupa ali no sábado ou no dia que vai na igreja, isso não basta. Isso são formas exteriores. Precisa ir mais fundo essa obra aí, para que você tenha uma esperança real de um dia estar com Deus, com a sua família. Esboçava-se diante deles uma vida de provações e agruras, talvez a morte de Marte. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas, a sujeitar-se ao domínio e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Essa parte aqui ó, é destruída em escola mundana. Você não pensa e age por si mesmo. Você tem que pensar e agir como os outros mandam. Você tem que responder à prova como os outros mandam, não como você pensa. Se você discorda daquilo, não importa. A resposta ela já está pré-definida. E você também não vai agir por si mesmo, pois esse sistema não quer pessoas pensantes. Ele quer meros obedientes robôs. Então a Bíblia traz pessoas protestantes, pessoas que protestam. Martinho Lutero saiu do aquário católico, porque ele começou a pensar e agir por si mesmo. E nós vamos conhecer a história de Lutero mais para frente. Ele teve uma base para isso. Ele teve uma educação rigorosa, um pouco desequilibrada para o lado do rigor, mas ele mesmo disse que tinha mais a agradecer do que reclamar. Esse é o resultado da educação de Lutero, um protestante. Essa é a conclusão. Muito cedo eram ensinados a encarar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Quão raro é isso hoje. Uma palavra indiscreta que deixassem cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas de seus irmãos, pois semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Então eles tinham perigos reais aqui. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade, e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa renúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Ensinava-se-lhes que Deus determinara fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar, precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído. Escola que Deus proveu para o seu ensino
e desenvolvimento. Olha esse texto, olha só, que verdade poderosa. E agora você já conhece essa verdade, você jamais poderá dizer a Deus que não teve instrução, sabe? Por que que os homens hoje em dia, cada vez mais eles perdem o valor? Eu mesmo tenho observado isso. Eles saem de casa e falam assim: vou trabalhar. Mas na verdade, os empregos de hoje, na uma boa parte, já apela para o intelectual, para a mente, né? Para usar a cabeça só. E como não é um serviço manual, você vai ali, usa sua cabeça, faz algumas coisas. Em alguns casos de exceção, você fica ali excessivamente o dia inteiro conectado naquilo. Mas na maioria, você vê lá a pessoa que se vangloria, que trabalhou o dia todo, que está cansado, boa parte do dia mexendo no celular, de braço cruzado, não fazendo nada, jogando conversa fora, passeando. Como que vai ser um pai desse? Como que esse homem vai ensinar labuta, trabalho pessoal? Como que vai ensinar isso se não tem? Então, o mundo, os homens quiseram, entre aspas, facilitar as coisas ao ponto de que hoje não é mais praticamente você que cultiva um solo, é uma máquina. Então, isso está errado, porque o valor dos homens, de um homem antigamente, que ele tinha que literalmente mesmo, essa seria a palavra, trabalhar para viver, para ganhar o pão, era um valor. Hoje em dia você ganha dinheiro não fazendo nada. Hoje em dia você ganha dinheiro sentado na sombra, entende? Então não vamos fugir do trabalho manual, trabalho laborioso, o trabalho fatigante, porque ele é salutar, ele é precisamente o que o homem precisa em seu estado decaído. É uma escola que Deus proveu para o nosso ensino e desenvolvimento, entendeu? Então, o mais alto posto é você estar lá na enxada, não busque o escritório, não busque estar sentado sem fazer nada, porque a ociosidade vai te levar ao pecado e você não vai conseguir construir uma família sólida, porque você não tem isso para dar. Os valdenses tinham. E o que homens fizeram, homens podem fazer. Se eles tinham, você pode ter também. Pense sobre isso. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas, agora veja o equilíbrio. A cultura do intelecto não era negligenciada. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do papado e prelados. Mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema e infalível. Seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que veio, não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, o povo congregava-se não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o evangelho,
Então, não só púlpito, só a igreja ficar numa boa. Mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, já tinham conhecimento vital de que essas crianças eram os próximos representantes. Admoestavam aos que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Então, aqui, muito importante esse texto, inclusive, aqui no começo, disse assim, ó, as igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do papado e prelados. Mantinham a escritura sagrada como a única autoridade suprema e infalível. Então, olha só a diferença entre um pastor verdadeiro e um lobo voraz, que com muita opressão, com roupas custosas e autoridade escolástica, né? A pessoa ia lá estudava, entre aspas, e queria dominar sobre o povo. Olha só como que era um homem do campo, um pastor verdadeiro. Ele doutrinava as crianças, ele admoestava os que erravam. Ele não ficava só pregando, ele também visitava os doentes, trabalhava para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. É assim hoje com os pastores da sua igreja, ou um pastor que esteja ouvindo isso? Complicado, né? E tudo isso envolve educação, ó. Aqui nós vimos os valdenses como que era a educação, agruras, dificuldades. Mesmo nesse tempo do papado, você acha que um prelado ele ia para a lavoura, ele ia para a roça, ele ia fazer trabalho manual, carpinteiro, como aquele que ele disse que servia, Jesus Cristo, né? Marceneiro. Não. Ia para claustro, ia para monastério lá, virar um monge, ficar orando o dia inteiro, lendo o dia inteiro, sabe? Ocioso. Por isso que cometiam tantos crimes e barbaridades, e eram pessoas tão malignas, e são hoje ainda muitos assim. São muitos hoje assim por conta da educação. Ajuda a desenvolver o mal no homem. Quando nós evitamos a escola que Deus proveu para o ensino e desenvolvimento humano. Eu vou ler de novo essa parte, ó. Preste bem atenção. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade, e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa renúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Economia, severa renúncia de si próprio. Ensinava-se-lhes que Deus determinara fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar, precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído. Então, nada de ganhar dinheiro sem fazer nada. Você precisa labutar. Você precisa de trabalho pessoal. No suor da sua face comerás o pão. Foi assim que Deus falou que seria depois do pecado. Mas os homens hoje, eles estão arrumando atalhos, né? Como eu disse, você vê muitos aí sem fazer nada, ganhando muito dinheiro. Esse é o problema. Não cria homens de verdade. Vamos finalizar hoje, então, e espero que você tenha sido abençoado e aguardo o seu acompanhamento dos vídeos, também que possa compartilhar se isso foi bom para você.
Isso vai ajudar outras pessoas a conhecerem essa verdade. E até a parte 3. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, pedimos a tua misericórdia sobre os homens, sobre as famílias, sobre a religião. Sabemos quão decadente está, quão problemático, mas o Senhor pode restaurar todas as coisas naqueles que desejarem ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse conhecimento, que ele possa ser usado, não só assimilado intelectualmente, mas também praticado. Em nome de Jesus. Amém.